Eu vou confessar pra vocês, algumas coisas a gente tem que realmente tirar do coração, e tirar do coração até como um exercício de sinceridade que você tem que fazer pra si mesmo. Chega uma hora que você não pode mais segurar determinadas situações, ainda que você admire muito a pessoa, ainda que você saiba que a pessoa é honesta, ainda que você saiba que a pessoa é de caráter ilibado, de caráter absolutamente superior em relação às outras pessoas no Brasil. E foi por isso que o Jair Bolsonaro foi eleito por nós. Porque, de certa maneira, essa honestidade, essa pureza que ele possui, essa espontaneidade que ele possui, cativou a todos nós. Isso é inegável, tá certo? Isso eu não vou negar e não pretendo negar nesse vídeo. Agora, alguns fatos que nos fazem, de certa maneira, perder a esperança, talvez nem por culpa do próprio Jair, mas por uma passividade que está se permitindo em relação a um grupo que está dentro do governo, isso a gente tem que colocar aqui sim. Primeiramente, se você não está inscrito no meu canal, eu vou pedir para você para agora, dá uma olhadinha ali embaixo para esse botãozinho vermelho aqui do inscreva-se, ó. Aperta esse botão, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo porque o Facebook continua, aliás, o Facebook não, né? A gente não está no Facebook, a gente está no YouTube, para que o YouTube siga mandando para você outros vídeos meus como forma de sugestão. Também compartilhe ele com aqueles grupos dos seus amigos lá, principalmente aqueles tiozões chatos que ficam mandando fake news todos os dias pra você e aqueles bom dia chato pra cacete, tá certo? Bom, primeiramente, aqui não tô querendo colocar em xeque principalmente a honestidade do Jair. A honestidade dele a gente já sabe. O cara é limpo, o cara é honesto, o cara é ele mesmo, tá certo? Isso não é aqui o ponto fulcral do meu vídeo, tá? Não é aqui o ponto de tensão do meu vídeo. Agora, existiu, sim, tá, no Brasil, uma mudança cultural, na qual talvez Silas Malafaia, talvez esse pessoal militar aí, não consiga ter visto, tá? Não consiga ver isso. Por quê? Porque para você verificar quem são os agentes culturais, você tem que ir a fundo, né? Esses caras, principalmente o Silas Malafaia, que estava há uns 5 anos atrás lá com o PT e etc. O pessoal militar hoje, né, que está dentro do governo, estava super passivo em relação ao PT. Nunca chegou-se o ponto em que tiraram notas desse teor que estão tirando contra o professor Olavo de Carvalho, essas notas caluniosas, vexaminosas para as Forças Armadas, tá certo? Não é só para os militares da reserva que estão dentro do governo, não, é para todas as Forças Armadas. É vexaminoso isso, macula a instituição, macula o caráter militar, o próprio ser militar no Brasil. E esses caras hoje, tá? Tanto os militares do governo quanto os Silas Malafaia da vida, querem fingir que, na verdade, tudo foi uma reação espontânea, porque o PT criou essa reação espontânea. Ora, meus amigos, se o PT criou essa reação espontânea, quem foi então que colocou na cabeça das pessoas o contraditório para que elas dissessem, não, realmente, esses caras estão exagerando na bola com o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, estão pisando na bola com a ideologia de gênero, estão pisando na bola com essas tentativas, né, de impor o aborto no Brasil, ou de impor programas sociais exacerbados que nós estamos praticamente, né, pagando do erário e das crises que estão passando até hoje. De onde veio essa reação? De onde veio essa ideia contraditória que foi colocada na cabeça das pessoas? Será que foi uma coisa acidental, como esses milicos estão falando, como Silas Malafaia está falando? Essa anta desse Silas Malafaia? É claro que não. É porque esses caras não têm a menor condição de pegar a cultura e analisar os seus agentes. Como é que você analisa a formação de um comportamento na sociedade? Você primeiro pergunta para as pessoas onde você tirou esse pensamento e você vai indo atrás. Ou você vai combinando o fato de que um pensamento é igual a alguém que influenciou esse pensamento. Ou seja, é muito semelhante a um pensamento que começou lá atrás. E você começa a pegar pelas fontes primárias aqueles que são os mais antigos. E qual é o pensamento conservador talvez mais antigo no Brasil? Seria do professor Olavo de Carvalho? Talvez não. Mas foi ele quem conseguiu disseminar. O mínimo que você precisa para não ser um idiota, já passou, dizem as fontes, de mais de 500 exemplares vendidos.
Sabe o que é 500 mil exemplares vendidos? Significa que, ó, como ele é um livro, né, uma série de artigos, vamos dizer aqui que pelo menos uns 30% já tenham lido pelo menos uns 2, 3 artigos ali. O que já é você colocar inteligência na cabeça do sujeito, como o professor Olavo de Carvalho coloca no COF e etc. Já é um recomeço cultural isso aí. Agora, quando você propõe a ideia primeiro com fundamentos, como o professor Olavo de Carvalho coloca, com fulcro na realidade, com a égide desses pensamentos na realidade mesmo, aí, meu amigo, é inevitável que um vai falando pro outro, e quem sabe as reações que nós temos hoje na sociedade é porque pessoas foram influenciadas por esse pensamento, sim, que começou lá nos anos 80, com voz uníssona do professor Olavo de Carvalho, que depois, lá nos anos 90, lançou o imbecil coletivo, praticamente aposentando aqueles seres que estavam descritos nos seus livros, aqueles seres, né, que pertenciam às academias de universidade, pousavam ali com puxa-saquismo, com falsidade, com pomposidade, só movidos por autoridade de que eu sou intitulado da USP, eu sou intitulado da Federal daqui. Não tinham consistência nenhuma, não tinham inteligência nenhuma, estavam mantendo, na verdade, uma punhetagem acadêmica. Isso começou com o professor Olavo de Carvalho. Quando o Jair Bolsonaro começa, primeiramente, fazer aquela nota lamentável do professor Olavo, oriunda, primeiramente, da defesa que o professor Olavo fez em relação ao Jair Bolsonaro contra o Mourão, dizendo: Mourão fez isso, Mourão fez aquilo, Mourão recebeu a CUT enquanto Jair Bolsonaro estava se recuperando no hospital, Mourão fica tentando dividir o Jair dos seus filhos. Isso é fato, isso você vê na mídia todo dia, você não precisa do professor Olavo, né, dizendo isso, mas ele falou, e se falou, ele falou a verdade, porra. E outra razão para essa notinha lamentável que o Rego Barros leu há umas semanas atrás foi justamente porque o senhor fofoqueiro de Brasília, o senhor General Santos Cruz, estava ofendido depois de receber um elogio do professor Olavo. Só que, obviamente, o que o General Santos Cruz queria, assim como está fazendo, é acabar com a reputação do professor Olavo de Carvalho. Tanto é que uma pessoa da Apex, que ele supostamente, né, o professor Olavo de Carvalho supostamente era ligado, que era a Letícia Catelani, que estava lá justamente para despetizar a Apex e garantir que verbas não seriam passadas para as produções de filme do PT, ou essas produções de filme de esquerda. E quem é que agiu contra a Letícia Catelani? Foi o professor Olavo? Foi quem? Foi o senhor General Santos Cruz. Então aqui, essa briga ela não é imotivada. Ela não é baseada em calúnias. E eu quero dizer uma coisa a mais. Quando esses milicos covardes que estão hoje no governo, eles começam a pegar o professor Olavo para fazer boi de piranha dele, a verdade é que não é só o professor Olavo que tira essas conclusões. Talvez ele seja aquele primeiro que tira as conclusões, porque ele normalmente, com a lucidez que possui, ele consegue concluir pra gente de uma forma que a gente nem perde mais tempo, talvez, olhando notícias. Eu principalmente, eu vou ler com a Folha de São Paulo, com o Estadão, eu não limpo a bunda com aquilo, tá? Agora, não é só o professor Olavo de Carvalho. São milhões de brasileiros que estão de saco cheio com esses caras positivistas paralisando, desmontando quem é o Jair, porra! Quem é o Jair Bolsonaro? É aquele cara espontâneo. É aquele cara que chegaria com uma moto pra tirar uma foto de um bar. Que estaria no Super Pop lá batendo boca com a esquerda, no problema da Luciana Gimenez. Esse é o cara que a gente elegeu. E o que os milicos fazem? Não. Desmontem o Jair, porque nós precisamos unir a nação. Desmontem
a briga da direita conservadora que o Jair comprou para si, porque nós temos de unir também e também respeitar as diversidades. Respeitar que o PSDB está no MEC. Respeitar que a Apex também tem que financiar com dinheiro público dos outros, o meu e o seu dinheiro, no erário público, peças e filmes que possuem caráter progressista e de esquerda. Esses caras não estão compromissados com a mudança. O povo está. Não é professor Olavo de Carvalho somente. É o povo inteiro que está. E quando o Jair Bolsonaro, às vezes pela proximidade desses militares, se permite ser compassivo, colocar como se fosse uma briguinha de dois... Né? Não, deixa essa briguinha, deixa essa frescura dos dois lados. Aí a gente começa a ter um problema de comunicação muito sério. A gente começa a ter um problema no qual o Jair não consegue mais ouvir o povo. E não consegue ouvir o povo por quê? Quem é que está com as comunicações hoje? Fazendo um péssimo trabalho. Não é o senhor General Santos Cruz? Quem é que está hoje? Quem é que está hoje? Até quase que batalhando como fonte, né, isolada dentro do governo. Não é o Carlos Bolsonaro hoje? No qual os militares tanto temem, pedem para que ele seja contido e etc. Porque é muito ruim você ter alguém de consciência própria dentro do governo. Você ter críticas aos honrados militares brasileiros que estão dentro do governo, não é mesmo? Pois eu digo, para esse grupo não é nem grupo. Olha, com todo o respeito que eu tenho às Forças Armadas, e tenho, tá? Vocês não representam porra nenhuma de Forças Armadas. Vocês são um bando de fofoqueiro, um bando de panelinhas que vocês são. E Jair, se você quer continuar dialogando aqui com a gente, com o povo, enquanto esses caras aí ficam por baixo dos panos, pousando como a mudança do Brasil, e ficam impedindo a própria despetização do governo, a própria expulsão dos tucanos e dos petistas dentro de, por exemplo, o Ministério da Educação, a própria diminuição do Estado, a gente vai ter problema, Jair. Eu, com todo respeito, já estou perdendo a fé. Eu estou perdendo a fé porque eu não aguento tanta compassividade. Eu não aguento ver um cara do quilate do professor Olavo de Carvalho receber a Cruz da Ordem do Rio Branco no mesmo nível que o general Mourão, que está praticamente humilhando o seu governo, falando merda, afastando seus filhos todos os dias, porra! Não tenho saco. Não tenho saco. E de duas, uma. Ou a gente tem aqui, né? Eu acho que é positivo, principalmente, essa divisão. Acho positivo. Não acho que seja legal não fazer união, né? Para quem tá errado, a união é sempre a melhor coisa, né? Ah, não, vamos se unir, não, porque nós não podemos ter coisas que nos dividem. Tem que ter coisa que divide, sim. A gente tem que sim dividir o joio do trigo todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque senão o joio fica junto com o trigo e começa a constranger a própria produção do trigo. A gente sabe disso. Divisão é coisa boa, sim. E quando a gente faz, leva a público isso, porque é do povo levar a público, a gente não tem como fazer uma ouvidoria, ficar quietinho, não, mas a gente não vai falar em público para não constranger, né, o senhor General Santos Cruz, enquanto ele chama o professor Olavo de Carvalho de astrólogo, de esquizofrênico, né, sem respeito algum com idosos, né, sem respeito algum com idoso, porra. Levantando, por exemplo, no UOL, esses milicos que estão hoje no governo, levantando da onde que vem o dinheiro, o sustento do professor Olavo nos Estados Unidos. O que é isso? O que é isso? Ficaram calados com o PT durante mais de 12 anos e com um senhor da Virgínia que é o responsável, talvez, por vocês estarem com a cátedra que vocês estão hoje no governo. Porra, respeitem, pelo menos respeitem. Eu tô perdendo a fé. Bota, porra, da casa no lugar, Jair. Cacete. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Desliga essa porra aí.